Britânica Bistec, o corte para quem assa com classe. Quando eu falei, eu fiquei congelado assim uns 3 segundos, essa minha cara engraçada aí que vocês viram. E aí, sabe o que veio na minha memória? A primeira coisa, vou levar um esporro na vida. Ou você ouvir de um ex-atleta que, naquela hora que ele tá jogando na segunda partida da Copa do Brasil, ele cagou pra Libertadores. 325 furos, fez 412 matérias, uma matada, ele chamou a atenção da Fátima Ele vai pro encontro, ele encontra a Fátima. Encontro sem querer. Marcelo Groi no São Paulo por 5 anos fechado. Nessa época, o Ricardo Rocha era diretor de São Paulo. E o Ricardo Rocha me ligou. Caiu. Ele, irmão, que porra é essa? Não sei o que, tem nada dessa porra, quer me fuder, não sei o que. Fala, rapaziada, beleza? Estamos começando mais um assado. Esse conteúdo que vocês já sabem, tá aqui no meu canal toda segunda-feira e de vez em quando, nas quintas-feiras, tu encontra o Um Assado Para, e a gente tem convidados muito especiais, essa rapaziada jornalista assim como eu, mas só que antes de eu dar os dois nomes, embora não seja surpresa, porque eles estão na thumb e já foram anunciados toda semana, eu quero pedir para você que tá vendo a gente aí se inscrever no canal imediatamente. A gente está chegando nos 300 mil inscritos e vale muito o seu clique e a sua inscrição no canal pra gente subir cada vez mais e ó, né, ser conhecido e disparar esse conteúdo massa para o Brasil todo. E também deixa o teu like, porque isso ajuda a dar uma divulgada ainda mais no conteúdo, beleza? No final também tem aquele comentário, vale comentar. Então te inscreve, dá o like e comenta tudo aí, que hoje tem convidados especiais. Então eu vou rapidinho para a vinheta de abertura e já tem André Plihal e André Hernan, meus parceiros de imprensa do jornalismo esportivo brasileiro. Agora sim, a gente tá de volta depois dessa abertura. Deixa eu dar as boas-vindas. Ó, ainda não coloquei carne no fogo porque eu quero entender como é que esses dois aqui, qual é o ponto, que é uma das perguntas mais importantes deste assado. Então, por favor, seja muito bem-vindo, André Hernan. Já tô com fome, hein? Já tá com fome? Tô com fome. E André Plihal, como é que vocês estão? Grande Duda. Que honra, velho. Xará. E os dois, meu, vocês conhecem há quanto tempo? Putz, mais de 20 anos. Eita, desde que o André era produtor dos ótimos da TV Globo. A gente cruzava na rua e eu olhava e eu já tinha aquela vontade de ser repórter, que é um sonho de 12 anos, né? Desde que eu tinha 12 anos. O senhor não pode falar que é desde pequeno, né, André? Isso aí, muda de assunto. Eu pedi, inclusive, banquetinha assim alta pra ficar altura. Os guris levantaram o Hernan pra ficar... Quanto você tem de altura? 1,68. Ah, a altura do Romário. Altura do Romário. Tá bom. Quando alguém te dizer assim, cara, eu tenho a altura do Romário. Eu sou 4 centímetros mais alto. Aí, ó, você Bem mais alto. é muito mais. O Duda é um 6 a mais. Eu tenho 1,76. Pô, Tem um pouquinho mais alto. tudo gigante, tudo gigante. Mas eu olhava o Plihal assim, trabalhando os movimentos, como ele interagia com o entrevistado, como é que ele fazia para gravar, como é que ele... Todo o jeito dele na hora de entrar ao vivo. E aí eu ficava só observando ali e tal. E o Plihal, eu já falei isso umas 50 mil vezes para ele, uma das minhas referências, assim. Quando eu comecei a trabalhar, eu olhava o Plihal, olhava o André Kfouri, olhava o Mauro Naves, o Fernando Fernandes. Então eu sou de uma escola do cara que gosta de notícias. Quantos anos tu tá, meu? 42. 42. E tu, Plihal? 47. Esses 5 anos tem toda essa diferença ou tu começou mais Eu acho cedo? que hoje faz menos diferença, né? Mas se você pensar um cara de 27, um de 22, tá. que foi mais ou menos o período que a gente se conheceu, aí acho que a diferença visual é maior. Sim. Hoje, acho que praticamente não existe sem diferença. dúvida. Depois de 20 anos de carreira, 15 anos de carreira, se equivale tudo. Eu sou levemente mais novo que vocês. Levemente? Eu tenho 38, faço 39 agora, final do ano. E aí também, imagina, eu vejo vocês na TV há anos e anos. E a ideia de juntar esses dois craques é a seguinte: hoje a gente tem um jornalismo na forma tradicional que a gente consumiu
até então quase que de uma forma exclusiva, TV e rádio, né? E se abriu uma porta muito importante, que é isso que a gente faz aqui, embora eu não seja um cara especialista em jornalismo esportivo, faço mais um entretenimento, mas... Resumindo, eu sou o tiozão da TV. Não, pelo amor de e Deus. ele, apesar de ser só 5 anos mais jovem, é o garotão da Virei o internet. garotão da internet. Virei esse garotão. Mas, o Hernan, pra nós, a gente vai costurando as conversas, né? Enquanto o fogo vai pegando boa. ali pra nós... Ah, não. Boa. Não, todo mundo que eu convido aqui tá, mas vai ter carne Vai mesmo. ter, vai não, ter, tem, vai tem. ter. Fica tranquilo. Não, quer dizer, o consumidor, tu sente que tu rejuvenesceu ao sair da Globo e vindo pro YouTube? Cara, Porque assim, eu tinha um preconceito só, achando que youtuber era coisa né? Quando eu saí lá, eu já... mas e youtuber? Mas eu não tenho mais idade. Besteira nossa, né? Muito. Eu não tinha noção. Sei lá, uns 5 anos atrás, eu, lá na TV Globo, eu olhava para um cara com um celularzinho e falava, que merda, hein? De verdade, eu olhava e falava, tipo assim, era preconceito mesmo. Total. E aí, às vezes era ignorância nossa por não saber o que podia acontecer. Total. E aí, eu, dentro da própria Globo, eu fui vendo que o digital era um caminho. Então, assim, eu me apaixonei pelo digital quando antes Globoesporte.com, agora ge.globo, começou a fazer lives. Eu já estava escrevendo texto todos os dias, já estava dando notícia todos os dias. Ali nesse espaço. Porque era um espaço maior. Porque uma vez um chefe lá do digital da Globo me falou o seguinte, olha, uma matéria na TV, você tem 2 minutos, ela vai ser exibida uma vez e tem vezes que ela não vai para a plataforma digital. Sim. Ela vai ficar lá no esquecimento. O teu vídeo do teu boletim ou teu texto vai ficar muito tempo e você ainda vai replicar nas tuas redes Às vezes sociais. é eterno. É eterno, né? Através do link. Eterno. Muito E aí você vai vendo a repercussão, e eu tava vendo que assim, eu fazia uma matéria pro Esporte Espetacular, na TV aberta, domingo, que é um canhão, beleza? Mas a repercussão na rede social era muito maior se eu desse uma notícia sequinha de Twitter. Tinha muito mais engajamento do que, por exemplo, se eu colocasse o vídeo da matéria do Esporte Espetacular. Uma pessoa ia dar um like, um outro ia comentar, mas quando você dá uma noticiazinha de bastidor, bobeira, assim, no Twitter, Ela... 100 comentários, 200 comentários. Loucurada. E eu tô falando de coisa pequena, assim, sutil. Então eu percebi que o digital era aquilo que eu estava precisando para minha carreira, que era um desafio novo. E, cara, hoje eu tô vivendo uma lua de mel. Tava te sentindo uma paisagem na Globo, é isso? Não, eu tava me sentindo assim, sabe aquele cara que se antecipa a jogada? Eu tava vivendo um grande momento. Tava vendo um momento ótimo de fazer coisas importantes Final e tudo mais. de tudo e mais. E aí eu falei, cara... E já há bastante tempo, né? Já há um tempo já. E eu falei, aí eu pensei, cara, o que vai ser daqui 2 anos? O que vai ser na próxima Copa? Será que eu vou estar? Será que eu vou ter espaço? Será que eu vou me tornar um cara velho? Eu digo no sentido assim de tipo, o André já está há muito tempo aqui, vamos caras novas. Então você começa a ter esses fantasmas. Medo de perder relevância. O André, por exemplo, Acho que são mais. ele virou um grande apresentador, apesar dele ser repórter na essência. Eu experimentei na TV ser apresentador. Apresentei o Troca de Passe e o Central do Mercado, que era uma quadro, coisa de estúdio. né? Mas você fazia estúdio. E eu sou muito inquieto, eu não consigo ficar no estúdio preso e ser um apresentador. Eu gosto de estar na rua, eu gosto de fuçar. E eu pensei, cara, será que eu vou ter esse espaço daqui a 4 anos, daqui a 3 anos? Então eu preciso me reinventar. E aí foi quando eu tive a oportunidade, eu falei, é agora. É agora. Depois nós vamos voltar pro É Agora do Hernan, porque eu quero entender do Plihal, porque a ESPN, enfim, com a fusão, né, se juntou muitos profissionais lá e, cara, a relevância sempre foi grande da ESPN, ainda mais pro público especializado, o cara que gosta de bola, vai na ESPN e na Sport TV, né, provavelmente. Ela é muito antiga, imagina na gringa lá, a ESPN é mais do que referência. Mas assim, como é que tu começa e tu vai direto para o canal fechado? Ou tu passa pro canal aberto, passa De pro rádio? 95 a 98, Porque esse alemãozinho aí, eu já vejo a hora, né? É muito tempo. De 95 a 98, eu trabalhei na Bandeirantes, na Rádio Bandeirantes. E em 96, 97, a Bandeirantes inaugurou aqui em São Paulo um canal UHF, à época, chamado Canal 21. E foi lá que eu tive a primeira experiência em TV.
E a minha primeira experiência em TV foi ao vivo, porque eu fazia um link diário, uma participação ao vivo diária na hora do almoço, na faixa do almoço, sempre em algum restaurante, aí era esquema de permuta, a gente falava nas participações o nome do local e eu levava, mas era esquema assim, bem baixo, eu tinha um assaveirinho, eu buscava os convidados na casa deles. Sério, Isso, velho? 96 e tal. Então, Levava Gustavo Borges. Levava na caçamba ou não? Alguns Na Saveirinho. Mas imagina, o Gustavo Borges, 2 metros de Pô, como é que altura. acaba? Botava na caçamba aí. Marcelo Negrão, que eram os grandes atletas brasileiros da época. Os caras iam curvadinho. Eu pegava o cara em casa, levava pro restaurante e depois deixava em casa na volta. Produzia, fazia tudo. E esse programa é de segunda a sexta. Esse programa termina pouco antes da Copa de 98. Tá. Aí eu tinha a opção de continuar na rádio, né? A rádio tinha ficado um pouco de lado. Eu nunca fui repórter assim, de dia a dia na rádio. Eu nunca fui um setorista de clube. Uhum. Eu fazia de vez em quando, tal. Tinha um programa de automobilismo que o saudoso Cândido Garcia, o primeiro cara que me deu a oportunidade de falar ao microfone pro público, me deu, como eu falei, me deu abriu essa possibilidade, essa janela. Mas nunca foi uma coisa de frequência alta, de dia a dia. Na TV não, eu trabalhava todos os dias fazendo esse link e final de semana fazia reportagens ainda muito, muito básicas dos campeonatos. Paulista, Tinha uma audiência brasileiro. legal. Cara, eu nem me lembro se existia uma medição assim muito precisa. Mas a repercussão, A repercussão era legal. bacana. Não sei se o Hernando se lembra, a gente trabalhava de calça jeans, camisa e gravatinha. Esse era um figurino, não sei por que cargas, mas era assim. Mesmo nos estádios, tá? Eu ia pro estádio de gravatinha. Gravata. Gravatinha. Isso a gente tá falando de... Sim. Pô, Mais de 20 anos. 27 anos atrás. 27 anos. 26, 27 A formalidade da TV naquela Pois época. é. anos. Mano. Essa é uma outra Cara, mudança negócio bizarra, meio- né, cara? meio Impressionante. grotesco, assim, o figurino. Bom, daí eu tinha a possibilidade de voltar pra rádio, mas a gente estava pertinho da Copa da França. Falei, eu não quero mais. Eu pedi pra sair da Bandeirantes e falei, vou assistir a Copa legal, vou curtir a Copa do Mundo. Mas não no local, vendo daqui. Sim. E aí eu acompanhei muito a ESPN nesse período. A ESPN Brasil fez uma copaça, uma baita cobertura. Acabou a Copa, um breve parênteses. Um ano antes, meados de 97, o Trajano estava procurando, o José Trajano, meu pai assim, na profissão no jornalismo, estava procurando um repórter. E aí ele consultou 2 repórteres que trabalhavam na ESPN. Um já tinha trabalhado, estava na Globo, Pedro Bassan, e o outro sim. trabalha lá até hoje, agora como comentarista, o André Kfouri. Coincidentemente, os 2 falaram o meu nome. Mas a grana para contratar esse repórter acabou não pintando. Mas eu fiquei com aquela coisa na cabeça. Pô, os Acabou mesmos problemas sempre. Pô, não tem a grana pra tua grana. vaga. Sempre igual. Mas assim, não foi nem. Em 97 não fui nem eu quem procurou. Os 2 me disseram. Sim, sim, sim. Mas daí eu já fiquei mais, sabe, mais O ligado. passe já era o valorizado passe, naquela porra, época. velho. Tem que ter dinheiro. Tava bem. Era falta de dinheiro mesmo. Aí acabou a Copa, eu esperei dar uma semaninha e tal, liguei pro André, que eu conhecia da rua, das reportagens e tal. Aí falei, André, eu lembro que no ano passado o pessoal aí comentou o meu nome e tal, será que não tem uma brecha agora? Ele falou, peraí que eu vou falar com o Trajano. Me ligou 5 minutos depois. Olha aí. E disse, você pode vir amanhã aqui na redação conversar com o Trajano? Eu falei, lógico. Fui conversar com o Trajano. Conversar legal. 3, 4 dias depois, a Cris, que era a secretária do Trajano, me liga. Pirral, o Trajano quer falar com você de novo. Aí eu pensei, aí eu já fui preparado. O cara não vai me chamar pra dizer, não interessa. Não. Claro. Mas não imaginava que fosse ser tão depressa. Eu conversei com ele meio-dia, às 4 da tarde eu tava no Ibirapuera fazendo o Troféu Brasil de natação. Foi Ao vivo. Eu entrei no ar na ESPN antes de comunicar a minha mulher, a minha família que tinha rolado. Nossa. Isso a gente está falando de agosto de 98 e eu tô lá até agora. Então meu contato
com televisão, assim, mais segmentada, foi há 24 anos atrás. E a TV, então, bom, quase que exclusivamente TV fechada. Praticamente só TV fechada, né? A experiência da Bandeirantes, embora eu tenha uma gratidão também imensa, foi um laboratório, um aprendizado. Mas assim, hoje eu vejo que eu não sabia rigorosamente nada, né? Não dominava. Mas a gente estava começando. Eu também olho para trás, eu fiz Band também em 2005. Cara, uma vez eu chorei no ar por causa que o Grêmio subiu na Série B. Assim, o cara vai aprendendo, entendeu? O cara vai fazendo. Aliás, os dois revelaram os seus times, né? O André foi das maneiras mais legais que eu já vi alguém revelar o seu time. Eu não sei se os guri deixam, mas eu vou ver se eu boto o cortezinho pra nós ver como é que o André revelou o seu time. Você não revelou o seu time ainda? Não. E nem sabe que é Mengão. Nem pretendo saber, nem pretendo revelar. Mas todo mundo sabe que é Mengão. Todo mundo sabe Mas por que eu você sou não o pretende revelar? Porque assim, você não ia se sentir mais livre se você revelasse? Cara, não me faz falta, Não? cara. Não fico sentindo aquela, putz, hoje eu vou cornetar e tal. Porque eu acho que assim, por exemplo, o time que eu torço, os caras do clube sabem. Uhum. E tipo, os caras do clube me respeitam do mesmo jeito. E até gente de outros clubes, eles também até brincam comigo. Pô, e teu São Paulo? Falei. Bom, revelei aqui. Revelei, sem querer, foi sem querer. Eu juro que não foi sem a querer, proposta, foi sem eu perguntei querer, antes, foi sem querer, tá? foi sem querer. Mas tudo bem, cara, mas é isso, é isso. Mas assim, o lance de você trabalhar, a gente já conversou com várias pessoas sobre isso, e o lance de você... Olha o WhatsApp aqui, o WhatsApp já tá bombando. Como é que consegue dar essa gafe ao vivo? Já tava na cabeça que ia falar que era... Não tava, pior que não, eu tava assim... Somebody love. Eu tava assim, ó, falei assim, eu vou fazer um suspense aqui, mas não vou, acho que vai ser aos poucos. Aí foi a tal. falsa espontaneidade. Vai. Cara, eu vou te falar que assim, quando eu vi, eu já tinha feito. Não, e o cérebro. Foi muito engraçado, O cérebro né? é tão engraçado assim que, tipo assim, quando eu falei, eu fiquei congelado assim uns 3 segundos, essa minha cara engraçada aí que vocês viram. E aí, sabe o que veio na minha memória? A primeira coisa, tipo, vou levar um esporro na Globo. E eu não estava mais na Globo. mais na Globo, cara. E aí eu olho pro lado, tá a Jaqueline Rocha, que você conhece muito bem. Um parênteses, deve ter te dado um alívio gigantesco, dizer assim, vai tomar no cu, dona Globo. Não, é porque na hora me veio assim, puta, vou tomar esporro na Globo. E eu não tava mais na Globo, só que assim, até você raciocinar tudo. Tico e Teco não... E tem 2 caras ali, o Igor e o Davis ali. Você fala, cara, peraí que eu preciso me realinhar aqui. Aí eu olho pro lado, a Jaqueline Rocha, que cuida dos talentos lá na NWB, ela fala assim, tá tudo bem. Aí voltei, eu falei, caralho, não, eu sou da NWB, peraí, eu tenho um canal agora, eu não tenho mais nada a ver com aquilo, não vou levar expor de ninguém. Aí relaxou e foi. E foi. A gente tem o mesmo nome e o mesmo time. É verdade. E tu revelou quando, ou não? Atrás. Eu revelei numa reportagem. Porque, e olha só, essa reportagem envolvia o filho do Trajano. O filho do Trajano, molequinho, agora um homem feito, aí o Pedro, ainda um grande parceiro. Ele, São Paulino, eu fiz a matéria do menino que estava começando ali a relação com um clube. E aí ele entrou em campo, veja só você, com o Kaká, início dos anos 2000. Sim. E aí eu coloquei nessa mesma reportagem como iniciou a minha relação com o São Paulo, que foi através da idolatria ao Valdir Pérez, goleiro do Brasil na Copa de 82. Tomou um frangaço no primeiro jogo da Copa contra a União Soviética, aquela coisa da bondade infantil, eu fiquei com dó do cara. Pô, o Brasil caiu na cabeça do cara. E ele era careca, né? Hã? Ele perdeu os cabelos. Já era careca em 82. Talvez perdeu um pouquinho mais. O pouco que lhe restava. E aí aquela coisa, foi a primeira Copa que eu acompanhei, entendendo um pouco e tal. Falei, onde é que esse cara joga? No São Paulo. No mesmo ano eu consegui um encontro com o Valdir Pérez. Aquela coisa do amigo do meu pai, era preparador físico no São Paulo. São Paulo treinava no Morumbi ainda. Uma semana antes da final do Campeonato Paulista, São Paulo e Corinthians. Isso, 80 aí? 82. No ano. A Copa foi ali em julho, isso foi em dezembro. O Paulista era no segundo semestre. Aí eu conheci o Valdir Pérez, entreguei um desenho do Valdir, fazendo uma defesa e tal. Só os São Paulinos não caíram na cabeça dele. Eu tirei, sei lá, 2 fotografias com o Valdir nesse dia.
E a matéria terminava com um reencontro, eu numa outra, lógico, condição, como jornalista e tal, com o meu ídolo. Na verdade, o motivo de tudo, a razão de tudo. Porque é aquela coisa da efeito em cadeia. Eu me interessei por futebol por conta da seleção de 82. Por conta da seleção de 82, eu passei a ter um ídolo no futebol, que era Valdir Pérez. Descobri o time que o cara torcia e comecei a torcer para o mesmo time. E isso me levou sei lá, 20 anos depois, quase 20 anos depois, ser jornalista esportivo. Então eu estava lá por causa dele. Assim, não é indiretamente, é diretamente por conta Esse do cara cara. foi o responsável por muita coisa. Porra, pelo rumo que tomou a minha vida, sem nenhum exagero. E aí a reportagem era essa. Então, obviamente, nesse dia eu me declarei São Paulino. E tu sente que foi, é ok? A pergunta vai agora. O André tá muito mais, né? O Hernan. O Hernan me parece. Tá, eu tô aqui agora, aqui, ó. Que o Dudu tá arrumando agora. O Hernan me parece estar mais próximo do público e de quem se importa que se o cara torce. Sim. Tu me parece que não tá tanto. Mas durante Queria fazer mais de um 10 anos eu estive. No estádio, E, assim, evidentemente. fazendo porta de Mundial de Clubes do Corinthians 2012. Os caras sabiam. Ali é o nosso público, né? Então o cara sabe que... Mas tu não comenta. Isso, aí é que tá. E o André dava uns pitaquinhos, porque era mais talk na Globo, e agora tem o Meiuca, Sim. agora tem o canal onde ele... Então, assim, a cobrança do torcedor e de clubes, eu quero entender dos dois. Não, o que eu senti logo depois dessa repercussão aí, que corte rolou e bombou, né? Foi legal. Assim, a minha preocupação era, falei assim, agora eu tô morto, né? Porque eu vou começar um trabalho totalmente autoral, independente, e os caras já vou largar tendo que dar 2 voltas para frente. E aí, para minha surpresa, até pela questão que foi assim muito inusitada, eu tive muita resposta de torcedor de outros clubes, flamenguista, palmeirense, corintiano, falando assim, independentemente do time que você torce, a gente sabe que você sempre respeitou os outros times. Então, tá valendo. Isso foi legal, jogo. né? Então, eu me senti aliviado. E outros, na base da brincadeira, falando, jura mesmo que você não torceu para os times? E aí... Não sabia. Porque, assim, acabava jogo, né? E o Playhouse sabe que a fase do time não é uma fase, assim, já de muitos anos. E, cara, às vezes você vai lá e, tipo, acabou o jogo, você assistiu, você fala, caralho, o que aconteceu aqui? Aí você... solta ali, solta o veneno, né? Eu tenho tentar diminuir isso, eu já fiz Eu tenho uma tese, eu já falei isso quando eu estava na rádio e tal. Quer saber? Porque a maior curiosidade no Rio Grande do Sul é quem torce pra quem. Porque é muito polarizado. Hoje em dia acho que meio que os caras já né, tanta informação assim que os caras já meio que sabem. Mas é assim, cara, fica olhando pós-derrota. Quem tiver mais indignado, ele torce pro cara. É isso. O cara tá puto, ganha pau. Agora o Colorado tá comentando assim, o Grêmio não fez um bom jogo. É bem fácil de descobrir. Mas eu não vejo problema aqui em São Paulo. Lá eu ainda às vezes acho, às vezes não acho. Porque aqui são 4 clubes, né, em São Paulo. O Mauro Betti é um bom exemplo, né? Sim. O Palmeirense... o PVC, enfim. Mas né? o PVC não é, acho que todo mundo que sabe. Mas aquela foto dele com a Leila, Acho que acha? todo mundo sabe. sabe? A galera ali que acompanha mesmo sabe. O cara que é mais gosto. fãzão. Mas assim, é engraçado mesmo na área do comentário, eu costumo não respeitar mais, mas levar mais em consideração o comentário do cara que torce pro time, mesmo que ele venha ali maculado pela paixão, e isso pode ser positivo ou negativo, ou o comentário em si, porque na boa, só sabe como joga o time, como é que a banda toca naquele time, o cara que torce para aquele time. Sim. Que é o cara que vê todos os jogos, que acompanha treinamento, que acompanha as notícias. Então, de fato, é um comentário mais embasado. Então, mas tu acha que é o cara que tem um lugar de fala para poder falar do São Paulo? Eu acho que eu posso. Eu posso. Não, acho que eu tenho certeza. Eu tenho certeza que eu... Porque eu vejo no Twitter, tu agora nessa fase minha atual aí, menos. tu tem dado umas De estocadinhas. vez em quando eu dou uma porradinha. E como é que ficam os contatos de ambos, assim, porque... Mas eu raramente dou uma porrada pessoal. Sim, é uma coisa genérica. É uma o São coisa Paulo, genérica. Institucional, né? institucional. Porque todos nós aqui trabalhamos com produção, né, de convidados.
e dá uma estocada, Claro. né, recai na... É burrice eu botar. E não tem uma cobrança né, no cara do veículo e no cara da internet? Dá uma passada de pano esse termo que eu não. Pode até ter, mas também, Duda. Eu prefiro fazer meu trabalho. Não, Eu tenho que entregar. entre arranhar uma relação e dar a notícia, você sempre quer dar a notícia. Sim. E Plihal, eu entendo que também do mesmo jeito. Assim, eu já tive discussões, assim, barracos mesmo, com fontes, e no fim das contas fica tudo bem. Porque o cara que entende o trabalho do jornalista, ele sempre vai dar a baixada de bola e vai falar, pô, foi mal, me excedi, não, vambora, bola pra frente e tal. Outros que não entendem, eu prefiro não ter contato, porque aí não adianta, né? Fica um monólogo. Se é um atacante, o personagem da notícia, e ele é tua fonte, ele te disse alguma coisa e você publicou, divulgou, e ele ficou chateado porque você fez isso, você tem que dizer pra ele que é a mesma coisa que eu pedi pro cara não fazer gol no domingo. Tem nada a ver. Pô, então... É uma coisa ridícula. Ô, Plihal, hoje tu apresenta quais programas pra quem ainda não resenha sabe? Eu sou a figura diferente ali no cenário, no ambiente, porque eu sou o único que não jogou E é futebol. uma coisa mais recente, né? Porque não era tu também. É de 2000 não é nem tão recente mais, passa de 2016 para cá. Porque assim, eu coloquei como ponto final da minha trajetória diária como repórter, o repórter que está na rua todos os dias, os Jogos Olímpicos do Rio. Achei que era ali, marcaria de uma forma legal. Evento. Uma coisa meio simbólica até, né? E assim, acabou a Olimpíada no domingo seguinte eu comecei a apresentar o Resenha. O Resenha me leva, primeiro, muitas relações que eu fiz em 2 décadas na rua, eu consegui trazer literalmente para o estúdio. Em termos de convidados e até componentes do Resenha, que eu conheci enquanto repórter. E estabeleci ali relações enquanto repórter. É importante ter eu de longe, disparado, não sou, embora apresente o programa, a figura central. Eu tenho que ser, na verdade, o último ali da fila. Só o elo. Só distribuir, mas também, por ter, lógico, uma noção jornalística mais aguçada que os outros, perceber quando um assunto já deu o que tinha que dar. E provocar os caras. Mas provocar não pra ferrar o cara, pra tirar. Não, mas assim, lógico, pra tornar o programa instigante. Claro. Porque aí a gente pode ter esse choque de veículos, choque no melhor dos sentidos. Pra você fazer um cara ficar na frente da televisão durante 1 hora, é uma luta, cara. Porque é tudo hoje muito... O cara pega aqui, fica ali... Não sei a atenção total ao programa raríssimo. Praticamente não existe. Nem minha, nem se eu não vejo televisão só vendo televisão. O problema, eu acho, hoje da TV são os comerciais. Com todo respeito aos nossos parceiros comerciais, que a gente precisa ter, porque senão isso é o que nos sustenta, tanto veículo. Foi pro comercial, um abraço. Porque, cara, porque pra te trazer esse cara de volta, porque esse cara foi zapear, velho. Sabe o que eu E faço? aí, como é que eu trago Sabe ele? o que a gente faz lá? O programa tem 1 hora e 57 minutos de arte. Eu faço o único break, a gente tem um break, com 52. Tipo assim, cara. É quase que voltar só para despedir. Porque, de fato, se você deixa o cara, permite que o cara procure outra coisa, ele não volta. Isso fudeu. Não volta. Mesmo que o programa esteja legal, o cara não volta. E André, só, eu vou voltar. No nosso caso, as marcas entram de forma orgânica, né? É o que tu tá fazendo lá. por exemplo, na No Copa... O Visita, eu sou muito fã. O Visita o Visita é tudo que a TV não me proporcionaria nunca. Assim, não, jamais. De entrar num CT, mexer nas bagunças dos jogadores. Até poderia ter isso. Na verdade, não é Isso uma tinha grande que novidade. ter, né, cara? Não é novidade, mas assim, cara... Mas assim, com 40 minutos de vídeo, de mostrar como é que funciona a fisiologia, o que o jogador tem que fazer quando ele chega num treino, numa reapresentação depois de um jogo, como é que é a véspera de um jogo, isso o torcedor quer muito saber.
Né? E é bom pra todo mundo. O clube também quer mostrar. O clube quer e não mostrar. tem onde O mostrar. do Palmeiras que dá uma impulsionada no quadro, né? Foi o primeiro. Não, e tu já começa num pontapé lá em cima. O primeiro vídeo do Palmeiras, ele já está quase batendo 600 mil visualizações. Os 2 vídeos juntos já tem 1 milhão. Ah, sem dúvida. Então, assim, foi o primeiro grande trabalho do canal. E aí foi onde a gente achou um formato. A gente tem o do São Paulo batendo 500 mil visualizações, a gente tem o do Fluminense, que foi surpreendente. Do América, como é que foi? O do América também tem o do Santos, que assim, o Santos ele tem uma torcida muito engajada no YouTube, porque a TV... É o primeiro grande canal de clube. A gente sabe que na TV, dos debates, Corinthians, a pauta principal, aí você vai para São Paulo, aí um clube que está em crise e tal. O Santos ele sempre fica no último bloco. Não. Né? Tanto que a torcida do Santos grita, tem uma música lá gritando contra a Globo, lá, os meus Santos campeão de novo, né? Sério? Chupa a Rede Globo, é o meu Santos campeão de novo. Transmite mais os outros jogos e tal, mas é natural, é natural. Agora, quer dizer, é natural que o torcedor do Santos fique puto e é natural que a Globo dê menos espaço para o Santos do que para clubes que têm torcidas maiores. É a parte comercial da história. Isso é do jogo, não tem jeito. E aí quando, por exemplo, a gente coloca um vídeo do Visita do Santos, que a gente mostrou tudo, integração de base com profissional, a molecada lá, não sei o quê, quase tem 50 minutos o vídeo. O vídeo, ele no primeiro momento, assim, ele dá uma explosão na primeira hora, ele já fica com quase 50 mil visualizações, que assim, muito. Para YouTube, em É uma muito. hora, é muita muito. coisa. É muito. Mas comercialmente, que a gente estava falando isso com o Playhall, comercialmente, como é que tu encontrou essa solução que, na minha opinião, a TV... Eu não sei como é que a TV vai resolver, né, a saída de break, porque, porra, o Big Brother me parece ser o melhor exemplo, né? Eles colocam dentro de uma prova do líder, de uma coisa, o content, né? O conteúdo branded content, que é o conteúdo lá pago. Então o Bistec entrou aqui, cara, minhas carnes são todas do Bistec, então eu posso falar isso no meio, não preciso parar e dizer, galera, vamos lá no Bistec comprar minha carne e tal. Como é que vocês resolveram? Então, a gente resolveu fazendo exatamente assim, sutilmente dentro dos vídeos. Então, por exemplo... Não é um testemunhal, né? Eu não paro tudo, chamo um break e volto daqui a 5 minutos. Vou citar um exemplo. A final da Copa do Brasil, Flamengo e Corinthians. Então, eu estava dando uma atenção especial, porque a gente estava lá no Rio e tal. Vai comendo enquanto um fala, o outro Então, por exemplo, no vídeo, deixa eu botar mais o que que é a Centauro, por exemplo, que é a parceira nossa lá do grupo SBF, e foi a primeira entrada comercial do canal. Você está falando de Flamengo e está falando de Corinthians, e aí para você pular de um assunto para o outro, fala assim, olha, torcedor do Flamengo, torcedor do Corinthians, a Centauro está dando 20% nessa decisão. Então, pô, você não tem ainda a sua camisa, seu boné, qualquer coisa? Pô, entra aqui, ó, tem um QR Code aqui e o link na descrição. Acabou. O cara vai ver ali, vai querer clicar. Entregou, fez uma troca, uma transição e não saiu do assunto. A Centauro vai dar um capilhazinho pro Dudu agora também ou não? Vamos Alô, Centauro. Vamos mandar uma camisa do Grêmio. Eu aceito. O Playhall, mas voltando, tentando fazer esse paralelo lá. Aí lá no Resenha e no Bola da Vez, que são os teus dois, eles se assemelham, mas tem uma diferença. Tem uma diferença. O Bola da Vez é um programa 100% jornalístico, né? Embora dependendo... E factual. Não, é uma referência. Factual, dependendo do convidado, ele pode ser mais leve, né? Eu também não vou chamar convidar uma pessoa para vir na minha casa e acuá-lo, destratá-lo. Ali não é uma inquisição. É o que eu pensei quando eu concebi essa ideia aqui e já tem gente... tu não faz as perguntas que a gente quer saber. Bom, não é aqui, cara. Vai lá, liga a Rádio Gaúcha. Aqui tu não vai. Mas mesmo quando a gente Embora trouxe o saiba Eurico coisa. Miranda, a gente não botou o cara Você faz as perguntas que você tem que fazer, não necessariamente tratando aquilo como se fosse uma inquisição mesmo. Né? Ninguém... Existem formas e formas de se perguntar. Mas o Bola é um programa factual e que abrange outras modalidades. E não apenas atletas, porque o Resenha, por essência,
de vez em quando a gente abre uma exceçãozinha ou outra. Agora, recentemente, a gente trouxe o Samuel Rosa no programa. sim. Que é um cara que, porra, adora futebol, torcedor do Cruzeiro e tal. Tudo a Mas, ver, Aí vale muito. em regra, é um programa de jogadores da atualidade e ex-jogadores de futebol. O Bora da Vez eu posso levar atleta de qualquer modalidade, o que eu acho ótimo, porque... Sim, foi muito atleta olímpico foi. Muito. A nossa média é de 50%. A cada 4... No mês, você tem 2 programas com gente ligada ao futebol e 2 programas com gente ligada a outros esportes. O que é muito bom, cara, porque é um outro tipo de cabeça, de ótimo. Formação. É um espaço também, porque esse pessoal é abnegado e só é lembrado assim, em momentos muito ocasionais. E eu gosto de outros esportes, não gosto só de futebol. Futebol é o esporte que eu mais gosto, mas está longe de ser o único esporte que eu gosto. Mas assim, o Bora da Vez é um programa de perguntas e respostas. Mesmo para participar da bancada ali comigo, sou eu mais 2 perguntadores, você até já foi. Eu fiz um do Denis Abrão. Você precisa fazer um com a gente lá, né? Tô dentro. Agora ele Tá pode, fechado, hein? Tá fechado. Mas essa Mas a verdade seja dita, a Globo muitas vezes liberou profissionais dela para participar dos nossos programas. Eu fiz o Denis Abraão e era um momento complicado e a gente precisou ser incisivo no momento. Exato, a gente não amaciou o Denis Abraão, né? E não o distratamos também, muito distante disso. O Bora da Vez é importante que esses 2 caras que estão lá comigo sejam bons perguntadores, é essencial. Acontece a gente chamar, por exemplo, um cara pensar em qualquer... Um cara do tênis. Não é no nosso caso, porque os nossos comentaristas de tênis perguntam bem. Vou falar de qualquer outro esporte. O cara é comentarista, especialista na modalidade, mas o cara não sabe perguntar. Eu preciso desse cara para o cara comentar a prova do cara, a competição do cara. Mas para perguntar não dá. Perguntar, o cara tem que ter uma noção. Mas como é que tu resolve, cara? Ia quebrar a cabeça. Mas tu já sabe os caras que são bons em cada esporte hoje em dia. Mas às vezes eu quebro o cara do judô, vamos lá, rapidinho. Quem é o cara do judô que tu convida? Vamos pensar, eu vou gravar por acaso, em relação ao dia que a gente está gravando aqui, na semana que vem, a Rafaela e a Mayra. Duas campeãs mundiais. Aí, Mayra Gaúcha. A Mayra Gaúcha. E assim, putz, A Mayra só não veio aqui ainda por conflito de agenda. Já convidamos, a assessoria já veio, eu já fui e a gente não conseguiu fechar. E aí, assim, a Rafaela, vou falar quem eu tentei e não rolou. Tentei o Flávio Canto. Porque, ela é formada no projeto dele e tal, é muito... E trabalhou na TV, pô, um tempo. Ele é desenrolado, exatamente, ele tem tudo. Tem o conhecimento do esporte, o conhecimento técnico de televisão, mas ele, infelizmente, hoje está indo para a Califórnia. Mas... Que não é ruim também, né? Parabéns ao Flávio Canto. Pô, aliás, não deve ser ruim ser o Flávio Canto. Não deve ser ruim, não deve ser nada ruim, Até que enfim, né? Saiu essa carne aqui. Agora você sabe que o Plihal tá falando dessa questão de perguntar. Eu aprendi uma coisa com um senhor chamado Kleber Machado. Vou mandar um abraço pro Kleber Machado. Gravei essa semana com ele. É a figuraça, né? Na época do Arena Sport TV, que eu era produtor, uma vez ele me perguntou um negócio que ficou marcado assim para sempre e é uma coisa que eu levei sempre comigo. Essa coisa de convidado tem uma relação muito... É muito relativo tudo, né? Às vezes eu chegava e falava assim, Kleber, convidei um exemplo aqui, o Léo Moura. E eu achava assim, do caralho, vou levar o Léo Moura. E aí naquela semana tinha determinados assuntos que iam acontecer. Que o Léo Moura não tinha tanta... A ver. Aí uma vez ele falou assim, o que você perguntaria pro Léo Moura? Aí eu... Travou. Acho que você tem que partir dessa premissa. O que você perguntaria para ele? Legal. Um bom exercício. Era um exercício. E ali eu fui desenvolvendo isso e eu acho que passa muito pela questão do... O Bola é um programa só com o cara, entendeu? Então o cara é a atração. Ele é o bola da vez. No Bem Amigos. O factual. convidado, ele tá dentro do contexto do cotidiano, do que está acontecendo naquele dia, o que aconteceu na rodada no final de semana. E o resenha, a ideia é resenha. O nome já diz, é bastidor, é história engraçada, é merda que o cara fez. Exato. Agora, mas daí é uma questão de gosto pessoal. Eu prefiro as histórias de vestiário, de grandes jogos, tal, do que
a noitada do cara. Não que você, não é que exista lá uma determinação para não se tocar nisso. Mas a coisa mais, eu não sei, eu acho desconfortável, ainda mais nos tempos atuais, porque isso para descambar, para cagada, é dois. Ainda mais na televisão, talvez na internet, talvez não, certamente, isso seja mais permitido. E acaba ficando mais leve. Eu acho que na TV ainda tem aquela... Eu acho que o resenha é a história, a contação de histórias, e o que eu acho muito legal é você ter a perspectiva, até de coisas atuais que estejam rolando, do jogador. Porque não tem jeito. Por mais que, você jogue pelada, com periodicidade grande e tal, o cara que jogou grandes campeonatos, o cara jogou Copa do Mundo, lógico que ele vai ter um olhar para aquilo diferente. Sem dúvida. Para qualquer coisa, não só algo técnico, esse cabeceio, esse chute, não. Isso é legal também, se saber a opinião do cara é muito legal. O aspecto tático, mas também para coisa humana do jogo. Aquela coisa de, o cara tem o Flamengo. Tava envolvida uma competição já terminou, o Flamengo já foi campeão. A outra eu não sei se terminou ainda. Mas tem que ver. O Flamengo estava envolvido em 2 competições, Copa do Brasil e Libertadores. Você ouvir de um ex-atleta que, naquela hora que ele está jogando jogando a segunda partida da Copa do Brasil, ele cagou para Libertadores, cara. Esquece, tem 60 mil pessoas ali, tem uma taça para ele levantar, tem dinheiro para ele ganhar daquele jogo. Ele não vai, o cara pode estar se poupando. O cara nem lembra que tem. E assim, é lógico que a percepção do jogador vai ser outra. Então eu tento levar um pouquinho disso também. Eu acho que é um mix das... Ele é um programa mais internet dentro da ESPN, né? Dá pra se dizer assim. Mesmo, até no nosso streaming, o Star Plus, talvez seja... O Bola também. Sejam os 2 programas que têm mais a ver. Porque são programas que não morrem no dia seguinte, na semana seguinte. O YouTube total. O YouTube. Tu consegue medir lá ou tu tem esse acesso à medição? De streaming a gente não recebe os dados legais. O que eu posso falar é que o Resenha e o Bola, eles têm uma audiência muito legal. Não são os programas de maior audiência da ESPN, porque aí não tem jeito, temperatura, o quente ali, a rodada, o cara que foi expulso, o cara que o próximo jogo, a final, isso sempre vai... Sport Center e, sei lá, Premier League. Linha de passe é muito linha de passe. forte. O ESPN FC no final da tarde é muito forte. E também pelos horários, o Resenha vai ao ar. A primeira exibição... 2, 3 vezes, né? Durante... Não, passar 12 vezes. Então é um programa de cauda longa. Isso é legal também. Pô. Então, assim, ele tem uma sobrevida muito importante. E tem uma coisa que salva muitas experimenta vezes aqui a a TV, câmera, por favor. é o tal do corte. Então, muitos programas esportivos da TV hoje vivem do corte. Vão pra internet. E aí vai pra internet, vai pra rede social, e aí alguém tá vendo o corte, de repente vê o programa inteiro numa plataforma de streaming. Vai lá no Star Plus e quer ver o programa inteiro. Aconteceu isso comigo, muitas vezes, de ver o corte e falar, mas que programa é esse? Dentro do YouTube. Aí eu ia lá no YouTube e pegava o programa inteiro. Duas coisas. Desculpa se eu te interrompi. Não. Eu quero saber uma história bacana da tua vida pós-Globo, né, de internet, e também algum melhor resenha ou um bola da vez, alguma coisa curiosa, tipo, o convidado foi uma merda, achava que ia ser do caralho, o convidado falou uma merda, tivemos que editar. E acho que o que mais chamou atenção, eu não me lembro se era tu já, acho que foi no Ronaldo Fenômeno que foi lá. Que foi muito... até hoje a maior audiência da aquilo ali foi inacreditável. 2 horas de programa. Ao vivo, outra coisa que faz diferença. O resenha hoje, até pelo horário, eu conseguir levar um cara sexta-feira à noite lá seria muito difícil. Não tem como. Né? No domingo à noite já era difícil. Porque exatamente. E o cara não quer se comprometer. Já aconteceu do cara se comprometer e na hora falou, o William Arão uma vez, no Flamengo, já no Flamengo. Mas não era esse Flamengo. Veio aqui, estava certo para fazer o programa à noite, 10 horas da noite. Ele toma ali 4 do Corinthians em Itaquera. Não tem clima. Não, no terceiro gol já sabia que o convidado ia cair. No domingo, o que a gente fazia, Duda? A gente convidava 2 caras. Se caísse um, eu tenho o outro. Você tem um na manga. Entendeu? Como é que tu resolveu essa do Arão? Eu tinha 2 caras. Quem era o outro cara? Não me lembro. Mas assim, na hora que o Corinthians fez o terceiro, eu falei, a casa caiu. Já vamos pro... E aí tem o jogo de risco, né? Qualquer um que vá jogar contra o Palmeiras no Allianz Parque hoje em dia... não. Nem convida. Não vai.
Não vai. Sabe o que aconteceu comigo uma vez? Uma breve história. Não, Desculpa mas te- é o que a te gente cortar. quer. É o que a gente quer. Pô, era um domingo, jogo às 7 da noite no Pacaembu. Santos e Santa Cruz. O Grafitão ainda estava no Santa Cruz e o Dorival era o técnico do Santos. O que acontece? Jogo às 7, eu calculei direitinho, vai acabar às 9. O cara, porra, o Toma um treinador... banho. Então, mas tem assim, tem que ser banho ligeiro, o técnico, no caso, coletiva, tem que ser rapidíssima e o cara vai chegar 5 para as 10, vai chegar, microfonar e começa o programa. Acaba a luz. Hã? Acaba a luz. Eram os dois convidados no mesmo jogo. Ali foi, eu assumi o risco. E deu merda. Deu merda. Não, mas eles chegaram 10h05. A gente abriu o programa com os caras chegando, sendo microfonados e tal. Rolou. Mas, porra, nesse tempo aí é uma agonia, filha da Ah, mãe. não, mas daí não Porque dá. você já tá com o programa todo pensado, as imagens ali, Claro. pra ilustrar, tudo ali, né? Os vídeos que a gente grava pra cada convidado, tudo ali engatilhado. O cara não veio, pá! Fudeu. Ah, Esquece. E tu, André, um pós aí. Ah, assim, o que eu mais sinto, e eu tô me acostumando com isso, é chegar nos lugares, né? E, evidentemente, eu jamais vou falar, não quero mais ser visto como o cara da Globo, mas nas primeiras gravações, nas minhas primeiras saídas, nas primeiras viagens, os primeiros contatos com os entrevistados, ficava muito em cima daquela coisa, tipo assim, pô, mas por que você saiu da Globo? Pô, mas precisa... Que saco. E eu não aguentava, e assim, no segundo mês eu já estava começando a ficar incomodado com aquilo. Mas eu sabia que, tipo assim, não é uma coisa que eu... É que da o teu noite pro teu dia, caso, né? o teu caso é um caso diferente. É uma porque identificação. Você saiu Cria por de lá. opção. Não, cria de lá, identificado com o canal e saiu de lá por uma opção. E não saiu de lá para ir para outra emissora de televisão. E não foi saído também. Exato, isso que eu tô sim, falando. sim. Né? Foi exatamente, foi por opção e isso chama atenção. Ah, por que tu quis sair da Globo? Que deve ser a pergunta mais. Não, e aí eu pensava comigo, eu falava assim, não adianta eu ficar puto, porque eu vou ter que conviver isso sempre. Né? Isso é uma coisa que não vai ter jeito, vai estar comigo pro resto da vida. 18 anos não são 18 dias. E aí, chega na Copa Sul-Americana, na final, lá em Córdoba, eu tô entrando no estádio, tem dois garotinhos, um de 11 e o outro de 8, mais ou menos. Aí o de 8 fica olhando pra mim, o de 11 fala assim, caraca, André, não, olha lá, cara do YouTube. Bah, velho. Aí eu falei, muito obrigado, Deus, muito obrigado por esse sinal divino. Consegui. Conseguir novas audiências, porque antes era muito difícil, Ah, não. estando no Seleção Sport TV ou no GE, um moleque de 11 anos te parar e falar, ô André, saber o nome inteiro e Porra, de eu, onde é. eu vou sempre no jogo com o Arnaldo Ribeiro e com o Eduardo Tironi. Ah, sempre. esses dois se renovaram também, né? Assim, foi uma coisa assim, até que eles tiveram que correr atrás. Sim. Eu vou no jogo com os caras viraram celebridade. Meu. Mas Só eu que andei vou- com- eu vou no eu jogo andei com os com o caras André. faz 500 anos. Cara, os caras viram. E ali é o público mesmo, Mesmo. com quem eles se Consome. comunicam diariamente. É ali, né? É a galera deles. Cara, é uma loucura. Mas o André, eu fui dar um rolê com ele lá na Expo, né? Na Brasil. Futebol Expo. A gente foi lá e depois no Desimpedido lá na Copa. Tiozinho para pra tirar. André. Tudo da altura dele. Qual é a última? Não é isso? Vamos Isso tirar. também pegou, não pegou? Ah, sim, a da última também. Ah, Pergunto, mercado então, pô, quem é que vai cara, contratar? mercado é foda, né? No mercado, porque é informação que o cara Aí quer o saber. torcedor não é o caso do André, porque, pô, o André é super cuidadoso nas apurações e tal. Mas o torcedor, ele já fez umas cagadas. ele ama ser enganado. Ele cara. gosta de ser iludido. Ele gosta de ser iludido. Porra, ó, o Messi vai jogar no teu time. O cara acredita. Sabe o que eu fico mais indignado? Messi tá vindo pro Grêmio, ó. É tipo assim, ó. E já tem umas mentiras que te atribuíram. Tá, mas depois fala. Não, essa aí, mas aí eu vou lá e Ah, de vez em quando aparece também. Essa é boa. Tá, depois vamos falar disso que é boa. o que mais eu fico, eu pegava ar, né? Hoje não, eu tô mais tranquilo, assim. Em relação a Twitter e tal, tô com o André aqui. Tem que ficar mais tranquilo e tal, mas antes eu pegava muito ar. E aí, por exemplo, sem citar nomes, mas sei lá, um colega X colocou lá que o Juliano tá saindo do Corinthians e indo pro São Paulo. Aí você fala, pô, fazer o básico, né? Que é o primeiro, que é checar. Aí você checa com um. Aí o cara fala, esquece, não vem. Aí você, bom, tudo bem, tô com uma fonte aqui. Aí você liga pro outro. Esquece, não vem. Aí, cara, para ser cuidadoso, vamos numa terceira?
ligar, sei lá, seja pro assessor de imprensa do Mas, Juliano. mas nem com uma doença eu vou em 3 médicos. Tu tá indo bem, hein? Não, mas Terceiro cara, exagerou. É a garantia. Segundinha já É dá a bom. garantia, né? É a garantia. Aí você vai lá, ouve, não, cara, eu não sei de onde saiu isso, não sei o que e tal. Aí você vai lá no Tu Twitter. toca no cu do bruxo, não? Olha, o fulano viajou. Não, isso não. Eu só falo assim, ó, olha, Rumores. como noticiário, aí você entra, muitas pessoas me perguntando, É, claro. você dá essa aí, né? Ó, chance 0 do Juliano trocar o Corinthians pelo São Paulo. Aí o cara fica puto, mentira. Aí o outro vem e fala assim, tá caindo na conversa de dirigente. Lá vem você estragar o nosso prazer de novo. Aí o torcedor fica puto porque ele gostaria muito que isso acontecesse. É isso, mentiroso. Então, não o que, sei que já foi atribuído a ti e depois a ti, Pirral? Acho que a primeira foi a primeira foi que eu tomei um susto e tomou uma proporção muito grande. E na época até o GE fez uma nota no site dizendo que era fake news, que o negócio tomou uma proporção absurda. Marcelo Groi no São Paulo por 5 anos fechado, Que tinha tweet seu com fotografia. fotografia e tudo mais. Foi a primeira montagem talvez que acho que O fizeram. pessoal não pensou. Mas foi a montagem. Fazem montagem pra caramba com ele. Comigo de vez em quando fazem também. E eu lembro que Mas assim, eu nessa época, Tô nem o aí, Ricardo Rocha era diretor de São Paulo. E o Ricardo Rocha me ligou. Caiu. Ele, irmão, que porra é essa? Não sei o quê, tem nada dessa porra, quer me fuder, não sei o quê. Eu falei, pô, o que foi? Ah, isso aqui. Eu falei, caralho, mas eu não noticiei. Olha aqui minhas redes, aqui não tem nada. Ele, porra, mas é montagem isso, já tem um monte de colega teu mandando Mas isso é aqui. sinal que tu tem a puta credibilidade a ponto de nós usar o teu nome pra mentir. E aí, na época eu lembro que eu virei pro Zé Gonzalez, que é o chefe lá da Globo, falei, Zé, e aí? Ele, calma, vamos resolver isso aqui, vamos fazer uma nota. E aí... Mas a Saiu nota a nunca nota. tem a mesma repercussão. É, a nota não tem. O que já aconteceu comigo, assim, eu realmente não lembro das notícias, mas já rolou várias vezes. Porque eu não me importo tanto assim. Dou uma desmentida ali no meu Twitter mesmo e tal. Mas disso rolar em grupos de amigos que não tem nada a ver com o nosso universo, assim, sabe? Verdade. Que fazem outras coisas da vida. E aí o cara me manda a porra do tweet, me pergunta, isso é real? Eu falei, vai lá no meu tweet e vê se tá lá. Porra, você é meu amigo, cacete. Não aprendeu ainda? Hã? O cara também há 20 anos, sabe como é que Boa. funciona? Não, às vezes acontece comigo também. Às vezes saiu alguma coisa que eu tava uma coisa, ou às vezes uma coisa que eu tuitei. Tipo assim, eu anunciei a contratação do Lucas Leiva, por exemplo, no Grêmio. Aí eu botei lá, os caras me mandam, é verdade? Não. Não. Assim, porra, velho, ou vai lá no meu pra ver se não é quis verdade. criar um tumulto. Não, eu tô de bobeira aqui e vou inventar. E, cara, Twitter é um canhão, né, cara? Ah, o Twitter é bizarro, porque o retweet e Antigamente, depois o pra uma print vai notícia pro até- WhatsApp, né? Pra uma notícia reverberar de verdade, antigamente, não é um antigamente tão distante, tinha que sair no Jornal Nacional, cara. Sim. Hoje um tweet tem um poder de destruição absurdo. Recentemente, a Verônica Brunatti, que é uma jornalista argentina, ela colocou lá, Messi vai jogar no Barcelona em 2023. Cara, aí os portais começaram, Messi vai voltar ao Barcelona, diz jornalista. É porque daí que bota no dela. Bota no dela e... E é verdade, André, que agora fiquei curioso. Agora, essa coisa de desmentir colega, cara, é delicado, eu sei, se esbarra ali na questão ética, mas às vezes se faz necessário, cara. Quando você tem certeza, porque é natural que a redação peça pra você apurar, se ela sabe que você tem contatos ali. E às vezes você apura direto na fonte e o cara fala, meu, esquece, viagem. Você vai deixar quieto? E como é que você vai desmentir sem ser, de alguma maneira... Deselegante, né? Não é nem deselegante, assim, sem dar uma cacetada no cara que deu. É foda. Aconteceu na semana passada, Conta. em relação ao dia da gravação. A Rogério Ceni pediu o boné pra diretoria. E aí foi convencido a ficar até o final do ano e tal. Saiu no lance e no UOL. O UOL, na verdade, replicou o lance. Replicou o lance. O UOL mas replica muita coisa. Pro público, dane-se, né? O UOL que deu. É o UOL que deu. Aí, porra, O UOL é grande, né, tia? eu liguei pro Rogério. O Rogério falou, não aconteceu nada disso, cara. Relaxa. Não tem. Esquece que... Eu vou deixar quieto? Não? Eu vou deixar quieto? Não. Agora, eu já tomei porrada de outros colegas por ter desmentido o colega. Falar em Rogério Ceni, tu tem uma relação bem próxima, né? Então, eu já tive mais, assim, não houve nenhum desgaste, eu falo com ele, assim, bastante, mas eu encontrava com ele, eu
Eu ia na casa dele, tomava cafezinho. Porra, eu saía pra... Raro, né? Porque o Rogério não sai de casa pra nada, nunca saiu. Mas, pô, saí pra jantar com o Rogério. Hoje a relação... Você tem um livro. É o livro, tem o Eu livro. escrevi um livro com o Rogério. A relação não é que ficou mais distante, mas se modificou. Por quê? Porra, o cara agora é treinador. Tem uma demanda de trabalho absurda. Diferente, né? O Rogério é um cara diferente. O Rogério, eu brinco, e ele sabe que não é num tom ruim que eu vou dizer isso. A alegria do Rogério é ser triste. Ele não curte a vida, cara. Se imagina, Duda, você, o maior jogador da história de um clube. E não é qualquer clube, né, Thiago? Porra, de um dos grandes clubes do Tamanho do futebol clube. brasileiro, que é um dos países onde o futebol é mais importante no mundo. Você não ia curtir nada da sua vida? Ele é, assim, simplesmente focado 1001% no que faz. A vida dele, de verdade, É o é da casa pro trabalho, do trabalho pra casa. Cara, tudo bem, ele pode ter prazer, se completar com o lance, o aspecto profissional. Isso acontece. Meu prazer está em ganhar um jogo, em ser campeão, e ele é bastante campeão até como técnico. Sim. Se você pensar, ele tem mais títulos do que anos de carreira como técnico. Se ele é campeão Então, de ele brasileiro pode já. se satisfazer com isso. Ok. Mas, cara, vida social, Zero. mas zero. O teu parceiro, o Não, nosso... mas então essa engordada é em casa mesmo. Pô, e assim, ele É no é carboidrato. ansioso pô, chocolate pra Chocolate. caceta. Lógico. Deve beber uma coisinha. Não é. Não, ele gosta de um refri, né? Ele gosta de refrigerante, é Bebe açúcar. Pouquíssimo. Sério? Pouquíssimo. Porra, Rogério, eu ia te oferecer um vinho se tu viesse aí. Agora, vou te falar. É um cara leal, você falou a gente teve já 2 relações profissionais, onde você conhece muito a pessoa, né? E nas 2, posso te dizer que ele foi de uma Como é que foi escrever o livro? cumplicidade, de uma lealdade, de uma, assim, correto num nível que... Como é que foi escrever o livro do teu ídolo? Cara, então, mas o Rogério... Não, teu ídolo que foi Valdir Pérez, teu ídolo. O ídolo do time, o ídolo do time. O Rogério é meio que contemporâneo a mim como profissional de imprensa, como E jornalista. muda muito. É assim, quando o Rogério vira titular, quando eu começo a ir, vira titular do São Paulo quando eu começo a ir pra rua, 97. É verdade. Então a relação é muito mais assim e a gente sempre se deu muito bem assim, muito bem mesmo. Ele sabia que tu era São Paulino desde sempre. Sempre. O dono da editora, Marcelo Duarte, que trabalhou comigo na ESPN, dono da Esse Panda cara do Books. Curiosidades? É ótimo, pô. Esse Guia cara é dos legal. Curiosos. Guia dos Curiosos. É bom demais, bom demais. Ele Meu falou, pai pô, amava esse o aí. Rogério... Né, pai? O Marcelo Duarte tem um programa na rádio, né? Ele é genial. Ele, tem os livros todos. que Esse são um cara é bom, esse cara é bom, sucesso, esse cara é bom. Ó, e ele tem umas sacadas, cara. O livro da Bruna Surfistinha é da Panda. Mas você sabe que essa história do Rogério, por exemplo, eu tinha uma época que eu queria não arrancar a notícia do Rogério, porque acho que nem é muito o perfil dele e tal, mas mais assim, sabe quando você manda pra trocar uma ideia sobre bola ou alguma coisa assim? Cara, minha estratégia era, manda mensagem 3 da manhã que ele responde. 3 da manhã. Ele não dorme. Não dorme. Rogério, mandar mensagem no WhatsApp e tal, pra ele te responder 3 da manhã. E ele já me mandou mensagem 3 horas da manhã. Quase matou minha mulher do coração. Você achou alguém tá infartando. Te tá de sacanagem, velho. Na Rússia, na Copa da Rússia, o fuso horário bem diferente, né? 6 horas à frente e tal. frente, é. Aí uma vez a gente estava lá em Moscou, numa confraternizaçãozinha lá da TV, e eu tava com o Muricy e a gente tava falando do Rogério. Mujiquinha. Mujiquinha. Muricy, mandei uma foto pra ela. Esse você tem que trazer na sala. Não, eu tô tentando. Não, vamos ajudar na produção. Olha aí, ó. Não, o Mujiquinha... É maravilhoso. Vai ficar aqui 5 horas com ele e vai ficar 5 horas trocando ideia. E aí a gente mandou uma foto pra ele. Aí o Muricy falou, pode mandar agora, madrugada lá no Brasil, foda-se, manda, tá acordado, quer ver? Vai te responder depois de 30 segundos. Mas não deu nem 30. Que dupla aí, não sei o quê, pô, abraço pra O cara vocês, não o caralho e tal. Olha. Então vou gravar com ele na madrugada. Então, daí, o São Paulo era bicampeão brasileiro e estava caminhando para o 3º título, 6, 7, 8. Aí o Marcelo falou, pô, vamos fazer um livro, mas não assim, a gente não queria que fosse uma biografia, um livro de histórias. Eram histórias curtinhas, como se fossem crônicas, não sei lá quantas, agora não me lembro, já faz tanto tempo. Pequenas resenhas. Pequenas resenhas. E Sendo aí a bola da vez. eu apresentei para ele, ele topou no ato. Só que eu fiz livros com Rogério, Raí e Zete.
pouquinho São Paulino. Pouquinho São Paulino, homem. Acho que ele gosta. Cara, Acho que ele gosta de o São Raí Paulo. e o Zete, Duda, puta, o que eu escrevesse lá tava valendo, meu. Eu confio em você, um abraço. Não que o Rogério não confiasse, mas o Rogério falou, mas esse Não, livro é cuidadoso. a 4 mãos. Então a gente tinha um processo, e foi muito legal, porque eu vivenciei a reta final do Tri, que foi dos 3 campeonatos disparado mais difícil. O São Paulo teve que... Não o milho do Grêmio. O Grêmio, que foi o Bi, não foi? Foi o Tri. Sim, O Grêmio, o Grêmio vira, É 9, vira exatamente. o turno é isso, 11 pontos à frente. É. Então, eu fiz com o Tcheco aqui, nós choramos junto. Tcheco é Mas pode demais. falar. E aí eu peguei, a gente começou a fazer o livro, foi a toca de caixa, a gente fez em 3 meses, todo o processo, todo. Ele ficou pronto na gráfica 3 meses depois da primeira reunião que a gente teve. Porra! Não, foi a toque de caixa. Tá, vocês ganharam o título por causa Não, desse foco dele aí. E o livro, ficou entre os 10 mais vendidos do país, de qualquer Foi no segmento, lançamento? durante 12 semanas. Não, o lançamento foi uma loucura. Aquelas coisas da Veja lá que tem ali. Ah, e aquela fila Playhall, lembra? Não, os caras ficaram 5 horas na fila. Era tipo coisa de popstar. Não, assim, pensa, sabe? Duda, foi o time, o São Paulo, tricampeão brasileiro, foi o time inteiro, Muricy, todos os jogadores, imagina, loucura pra torcida. Porra, animal. Loucura. Que baita- Tinha acabado de ser campeão, tricampeão. Não. Bom, daí, mas o processo era assim, como ele era muito meticuloso, e ele olhava palavra por palavra, vírgula por vírgula. Por isso que o Milton Leite acha ele Chato pra caralho. O Milton, querido, meu brotherzaço. Primeira viagem que eu fiz na ESPN, eu comecei mal, viagem internacional, para um jogo, Milton, Tostão e eu. Puta merda. Final Fraquinho, da fraquinho. Copa Comebol, que é a Sul-Americana de hoje, Sim. Santos e Rosário Central. Bom, mas voltando ao Rogério, o processo era assim, Duda, a gente se encontrava numa semana, ficava durante 3 horas, e terminava 3, 4 horas da manhã. Imagino, né? E nessa reta final de campeonato. Gravava ali o gravadorzinho durante 3 horas. Ele tem um amigo, nosso amigo Rafael, em comum ali no bairro, no Morumbi, que tem um restaurante japonês. O cara São Paulinaço, mandava pro Rogério o Vascola toda semana. Na faixa. Um puta barco e tal, e a gente ali conversando, comendo um japonesinho e tal. Daí na semana seguinte, aquilo que a gente tinha conversado, eu colocava no papel, e aí antes da gente voltar a conversar, ele lia tudo que eu tinha escrito. E como era um livro em primeira pessoa, e aí era importantíssimo mesmo a participação dele, tinha que ser do jeito que ele fala mesmo. Tipo, puta, essa palavra eu não uso. Não tinha coisa de, não alivia pra esse, não, essa aqui, porra, carregou. Não. A questão era assim, ele queria que fosse realmente do jeito dele. O livro tá em terceira pessoa ou na primeira pessoa? Em primeira pessoa. Eu falei terceira pessoa? Não. Não, primeira pessoa, livro em Tá, primeira pessoa. Total. É o Rogério contando. Sim. Então, essa palavra eu não uso. Tal. Ele era muito minucioso. E paralelamente a isso, o São Paulo ali tirando os pontos. Foi do cacete fazer. Né? Não, mais ou menos. Não foi tão legal, não. Ô, Playhall, aí a tua relação deve ter aumentado significativamente. E você não sabe, a gente lança o livro na segunda-feira. Na segunda-feira da semana seguinte, ele tem a contusão mais séria da carreira. Ele quebrou o tornozelo, ficou 6 meses parado. Olha aqui. E aí é claro que isso pode até ter prejudicado um pouquinho ali a promoção do livro, certamente, porque a gente tinha um monte de coisa para ir, o Jô Soares, tal, o Altas Horas, e ele não podia ir, né? Ele tava com uma bota. E tu vai escrever livro? Sei, assim, a minha mulher, a Carol, ela fala muito, você tem que escrever um livro, você tem que falar sobre as suas Mas não é histórias, contraditório o homem que sai do veículo, vai pra internet querer escrever um livro? Então, mas é bom demais escrever livro, sabia? Você é um trabalho filha da puta. Mas deve ser bonito, cara, né? Mas quando você pega o livro, 2 situações, quando você pega o livro pela primeira Cheirinho. vez... Não, 3 situações. Quando você vê na vitrine da livraria, embora hoje as livrarias sejam cada vez mais raras. Tudo online. E o terceiro, cara, você tá no aeroporto, assim, você vê um cara lendo, o teu livro. O cara tá perdendo tempo ali, lendo uma coisa que eu escrevi. Imagino, pô. E a confecção dele, assim, todo o processo bonito, é legal pra cacete. Eu quero começar a escrever um livro no ano que vem. E eu ainda não posso falar sobre quem. Não é graça, não. É sobre o Calheri. Não é não. É porque o cara ainda já tá merecendo. O cara ainda não me autorizou a isso, entendeu? Não posso mesmo. É sobre um jogador importante. Olha aí, ó.
E tu vai escrever de quem, André? Não, eu não penso nada, assim. Eu só. Aliás, essa relação. Só pensa em minha dar furos e atrás de furos. essa minha relação com a escrita, ela tá sendo agora, porque eu nunca escrevi. Eu sempre fui um filho da televisão. Da TV. E aí eu ouvia muito uma frase assim: a TV emburrece na questão da escrita, na questão de você ter. Usar palavras diferentes e tal. É, Você o vai texto escrever de um TV texto. tem que ser limpo, assim, sem... E agora que eu tô escrevendo no UOL, eu tô tendo que escrever mesmo. O que tu faz lá no UOL exatamente? É uma coluna de mercado, então eu replico as notícias que eu tenho no canal. No canal. Essa é a ideia em texto. Por exemplo, eu coloco um vídeo de manhã com uma notícia de um jogador que está com uma oferta de tal clube. Então, imediatamente depois da publicação do canal, né, vai também um texto e o UOL publica na coluna de mercado, que é junto com o Bruno Andrade, que mora lá em Portugal, e o Marcelo Razan, que é um meu amigo. Vai tá trio. Assim, E o nome é Mercado da o Bola. mercado da bola. Ô André, e se não tem notícia, tu te obriga, porque essa é uma vantagem da internet. Se o assado eu não postar hoje na segunda, eu posto na terça. Eu sou do rádio, então frequência toda segunda, eu nunca deixei de postar um assado. Todo mundo que acompanha o canal sabe que segunda-feira às 7 horas. Sim. Uma vez já joguei no domingo, porque tinha um jogo importante na segunda, e eu sei que E aí o cai meu um pouco. público, exato, eu joguei. Mas assim, religiosamente tem. Aí foi uma estratégia. É uma estratégia de postagem. Mas e quando não tem uma notícia? Porque tu trabalha com fato. O que eu faço muito por exemplo, se eu não tenho uma notícia, uma informação, eu pego um bastidor. Eu invento. Eu aumento, mas não invento. Florear. Eu dou uma floreada. Você pega, por exemplo, um bastidor. Ó, Assim, aí na final da Copa do Brasil, até pela questão do tempo, eu tinha viagem, deslocamento, eu gravei um vídeo falando um pouco da questão do argentino lá, do Fausto Vera no Corinthians. Sim. E assim, não é uma grande notícia, mas são curiosidades. Tipo? O cara que trouxe ele pra cá, eu tenho uma relação muito boa. E aí ele começou a me contar que ele é um cara que tipo tá encantado por São Paulo, pela cidade, pela atração que é São Paulo, os restaurantes e tal. E ele entendeu muito rápido o que é o Corinthians. E aí ele entendeu... Foi no jogo do Sub-20, não foi? Foi no jogo das meninas. Das meninas também. E aí ele pegou e falou assim, e a rivalidade com o Palmeiras? Ele pegou muito rápido. E na Argentina existe essa coisa da rivalidade. Da Alessandro fez a mesma- ele entendeu muito rápido o Grenal. Pega muito rápido. A rivalidade. E aí ele botou uma foto no Instagram que ele tirou a coloração do gramado. E ficou a cor do gramado preto e branco. E aquilo explodiu na torcida. Fausto Vera malandro. Malandrinho, bom, bem. E aí ele falou, Foi cara, bem. tipo, explodiu tanto, ele recebeu tanta mensagem, as pessoas parando ali na rua, pô, tirou o verde da grama, isso aqui é Corinthians, não sei o quê. E ele, cara, tipo, começou a entender aquilo e ele falou, agora vamos manter isso aqui, né? E aí eu fiz um vídeo falando disso, tipo, como é um jogador entendendo o que ele pensa, como é que foi o processo, foi sem querer, mas acabou que virou Tem que ser criativo pra caralho. Tu e ele, né? Ele foi criativo, mas eu digo tu também. E aí eu Sensibilidade do jornalista. E aí eu recebi um monte de comentário, assim, tipo, e aí ficou, aí o Fausto Vera começou a me seguir. Ah, legal. E aí ele chegou nele. Mandou uma mensagem, falou, pô, muito legal esse vídeo aí e tal. Prazer, valeu. E tu sente ou vocês sentem o veículo e a internet, a torcida que mais consome e o que tu sabe que vai dar certo? Eu tô aprendendo. Eu tô muito no tentativa, erro e acerto. Eu tô nesse lugar hoje, com 5 meses, 6 meses de canal, tentativa, erro e acerto. Por exemplo, eu fiz um vídeo dos finalistas de melhor jogador da Libertadores, e assim, às vezes você pega ali os mais chegados, você pega um ofinho, o que o cara achou? Ele quer mesmo, essa porra, que faz diferença ou não? Que pela grana, pelo status e tal. E eu montei um vídeo e falei, esse vídeo ficou legal. Porque tinha um contraste ali de Pedro com o Vitor Roque, Rascaeta e tal. Cara, o vídeo foi um flop. Uma merda. Uma merda. E eu falei, cara, tipo, beleza, então esse tipo de vídeo o meu público não quer ver. Meu público quer notícia. Já entendi, não vou. Já entendi. De qualquer maneira, foi importante para você ter Esse termômetro. esse termômetro. Então, quando eu trago assim, por exemplo... E saindo do Rio, saindo de São Paulo, ok, pode. Tu fizeste Fluminense e América.
Então, os vídeos das visitas aos CTs acabam impulsionando. Então, outro dia eu fiz um vídeo do Diniz, da renovação, trazendo alguns elementos e tal. Dinizista. E ele deu, ó, dinizista. eu sou muito. E aí ele fez isso aqui, ó. Então eu falei, opa, ganhei um público aqui. Tá. Então outro dia até me arrisquei a falar do Ganso, da relação, quando ele saiu com a camisa do Santos. E aí, o desrespeito ao Fluminense? Não, e tal. Aí contei uma história de que o Fluminense quase emprestou o Ganso pro Santos, o Santos não tinha a composição da porcentagem do salário para pagar. Por isso que não deu certo. Não tinha dinheiro para. Não tinha dinheiro para O que não é uma novidade, o Santos está numa fase bem complicada. Draga total. E aí um vídeo também que pegou a parte do Santos, pegou a parte do Fluminense, e ainda uns São Paulinos lá falam, porra, o São Paulo tinha que ir atrás e tal, não sei o que, aquela coisa de internet mesmo. Mas isso nos comentários. Então, assim, tá aprendendo. É muito do dia a dia. Sentir o público, sentir o que eles querem e principalmente o que eles querem de você, né? É tu entender o teu público. E tu, Plihal? Eu acho que no meu caso é mais o quanto aquele entrevistado convidado é ou não cativante. Acho que até mais do que o clube onde ele esteja. É claro que se eu levar o Pedro no Bola da Vez... Ah, não, esquece. Vai arrebentar, vai explodir. É pelo timing também. Assim, tem aquele convidado ali, porra, da hora, tá? Da hora certo, quero dizer. O Dudu. O Palmeiras foi campeão paulista contra o São Paulo, tocando 4, o Dudu arrebentando com o jogo no domingo. O Bola da Vez do sábado seguinte foi o Dudu. Aí também você não precisa... E se ele entrar mudo e sair calado, vai dar audiência. Você não precisa nem fazer esforço, isso. Nem anunciar e tal, as pessoas vão descobrir. Mas assim, e tem aqueles caras que eu até, não que evite, mas eu faço um esforço para não cair sempre neles, que são os caras que vivem de resenha, né? Tem mais esse detalhe. Eu sei quem são. E os caras vão aprimorando as histórias, né? Sim. E você sabe ali que, porra, nada é muito genuíno, né? Tem muita coisa que é pura invenção mesmo. Folclore. Agora, é engraçado. Mas tu busca fora do sabe o que rola muito? Busco. Até porque o meu compromisso não é só com audiência. Relevância para mim é importante também. Principalmente o Bola da Vez. E é engraçado que às vezes tem o último programa, por exemplo, foi um programa com um ex-tenista, o Bruno Soares, acabou de se aposentar. Sim, aposentou. O último que foi ao ar. Cara, o programa deu uma audiência muito legal, superior até a alguns jogos de tênis, jogos legal. importantes de tênis. Porque o cara é cativante, o cara fala bem, o cara tem história pra contar. O cara parou ali e se permitiu ali a ver 30 segundos. Ele vai ficar. Ele fica. Mas não é assim. Uma coisa que funciona no Bola da Vez, e eu sei que no Sport TV as audiências também são muito grandes, vôlei. Vôlei, cara? Vôlei é sacanagem. Tá brincando. Agora no Mundial Feminino, jogo europeu rolando junto com as partidas do Brasil, as partidas do Brasil davam mais audiência. Sim. Jogo de time grande europeu, de futebol. Caralho, velho. E a molecadinha gosta muito de vôlei. Cara, vôlei tem um público Vejo muito pelos grande. meus filhos adoram ver vôlei. Parabéns à confederação que conseguiu, né? Na real foi o Banco do Brasil lá que incentivou o vôlei há 20 anos para poder colher agora, porque senão a NBA, acho que o basquete estava enterrado. É o segundo esporte do Brasil mesmo. E a quantidade de jogadores e jogadoras jogando. craques, né? E é onde o Brasil ganha. Deixa eu fazer o seguinte, eu tenho aqui um quadro, vocês por gentileza, vocês estão satisfeitos? Tem mais um maravilhoso, pouquinho, né? maravilhoso. Tá legal. Ó, tem eu toda vez que vem aqui o convidado, a gente faz o já clássico Perguntinha Gimo Cupim. Eu coloquei lá os guris. E aí vem aqui, deixa eu pegar aqui, ó. Então tá aqui, ó, a perguntinha Gimo Cupim, os guris vão colocar aqui embaixo. Então se não conhece ainda os produtos aí, é impossível que não conheça. Qualidade comprovada. O Farid toma isso aqui, ó. Eu vejo o Gimo, um eu gole lembro só. do Farid, cara. É, claro. E o Farid tretando com o cara Mas- ali com o vizinho, hein? Você Tiago, viu lá é essa- muito bom. Hã? Você viu? Tia Gimo é um Gritando clássico. com o cara. Eu tô fazendo uma live! Eu não Bateu. vou parar! Vai dar pipocada, né? Ele me ligou, me ligou agora, durante aqui, me ligou aqui. Vamos lá, tem aqui, ó. Pergunta Gimo Cupim mesmo? Pergunta de Mucupim, tem uma meio fortinha pra ti. Vixe. Qual a tua opinião, André? Qual, Não, André? sobre a argentinização da ESPN.
Cara, eu não tenho, na boa, eu não tenho nem que ter opinião, né? Eu tô lá pra cumprir o Pra que os catar. caras pedem, cara, pra acatar. Claramente, a gente faz hoje, mesmo em termos de apresentação do produto, algo muito próximo da ESPN Argentina, que hoje tem uma ingerência maior do que tinha antes. Então, é uma coisa meio que natural que acontecesse. Sim. Mas também, na boa, eu tenho outras coisas para me preocupar do que se eu vou ter que apresentar o programa de blazer ou não. Precisa botar o blazer? Tanto tempo de janela, daqui o blazer que eu vou botar. E eu vou falar uma coisa. O jornalismo esportivo argentino, da maneira que ele é feito, para mim é uma referência. Eu passava, mas assim, ao longo da minha carreira na reportagem, eu passava horas Tico vendo- Sports. vendo- Tem o André Hernan na ESPN Argentina, que é o Vendo Diego Monroy. Ah, que é? era pequenininho. Não, mas não é por causa do... Intrépido repórter. Intrépido repórter, é o repórter que faz a seleção argentina e o Boca. Só. Ah, não, então. E o moleque é ligeiro. Ele tá lá, moleque, ele tem a minha Tem um idade. outro que eu sigo lá, César, não sei o quê, que tem muita notícia. Cara, Esse é o do mercado, né? Puta, Mas ele não é de TV, né? Eu sei que eu sigo. Puta, ele Por é um exemplo, inferno. Ele tem tem Os todos os comentaristas são craques, cara. Pô, o La Torre, que jogou no Boca. Aham. Puta comentarista. Tá lá O também. Thiago Fux lá, o cara é contundente, mas sem ser desrespeitoso. Mas, ô Plihal, É referência. E quando deu a fusão ali pra ti, mudou alguma coisa? A fusão, né? A Disney comprou. Aliás, a única- tu tem ingresso pra Disney? Eu tenho. Tem. Boa, compartilha. Isso é legal. Funcionários da Disney têm um cartão. Amigos de funcionário, tem ingresso pra Disney? Eu tenho ingressos à parte que eu recebo semestralmente e com eles eu faço O que quiser. O que eu quiser. Bom relacionamento. É uma boa moeda de troca aí. Disney ou Nice, alguma chance da gente ir? Ah, a gente pode tentar. Mas, pô, você tá sendo muito modesto, pô. Foi de Orlando pro Ibirapuera. Ibirapuera, o gigantinho. Os caras têm. Não. E quem é um pateta da redação? Você sabia que agora, com isso, a Disney nunca esteve tão presente nas nossas vidas quanto agora. Isso foi depois desse processo todo de fusão e Tem um tal. pateta na redação, né? Qual? Não tem lá? O próprio. Não, de vez em quando, então, isso que eu quero falar. Às vezes, de verdade. Os personagens personagens vão? vão. Sério? E é o Mickeyzão que você encontra lá. Que legal, lá O Mickeyzão é o chefe, né? no Magic Kingdom, cara. É o mesmo? E quem é que descia na redação da Globo lá? O Boninho dava as caras do nada? A Cara, Fátima? Não. Era muito difícil. Era muito difícil ver esses caras assim mais... Icônicos. Os icônicos, os chefões. O Bonner e tal. chamava pelo nome. Não, mas como era Rio, né? Rio, São Paulo, esses tá. caras... Mas você de vez em quando tava lá. Não, de vez em quando tava lá. Eu melhorei a minha performance de locução e de vídeo quando o Esporte da Globo me mandou para a fonoaudióloga do Bonner. Tu tá brincando, tia? Foi aí onde eu dei um salto na minha carreira na questão de falar, de se posicionar na frente da câmera, de saber trabalhar a minha voz, saber a potência da minha voz. Débora Feijó. Ela é excelente, é uma das melhores do Brasil e foi ali que eu dei um salto na minha Do carreira. Bonner? A sala dela no Rio de Janeiro é do lado da sala do Bonner. O Bonner, de lá pra cá... Só troca. lá. O Bonner tem uma voz legal. Loucura. Quer dizer que o Boa Noite é mérito da Mérito da dela. Débora. Com certeza. Grande Débora. Não, é E fenômeno. até nos debates aí né, que ele Não, fazia. Aquela quando calma dele, calma. Quando é época de eleição assim, ela trabalha a vida no nome, acompanha o Nossa, cara. velho. Que a voz A desses caras Fátima, eu tive um contato mais próximo, assim, putz, a melhor impressão possível nas Copas do Mundo, né? Ah, ela tava em 2002, né? Ela sempre Foi foi na uma Copa de 2002, reforma. ela arrebentou, tava lá, É. e ela é uma simpatia, cara. E ela vê futebol, ela Vê, gosta de futebol. E, meu, Tan- baita Caxias, assim, de manhãzinha já tava lá. Ah, Pô, é, na África ela- do Sul, uma friaca do caceta. Pra Copa da África você foi? Não. Pô, muito frio fez durante a... Ela ali, pô, segurando, porque o Dunga não dava moleza pra ninguém, ele não deixava ficar nem dentro da concentração. Eu entrevistei ele contou tudo isso. Caraca. Na rua, né? Na rua. Não, e é fica engraçado, a história que eu tenho com a Fátima tem a ver com o Rogério Ceni. Eu estava num jogo e estava lá do lado do banco.
o Banco do São Paulo fica aqui, para quem tá vendo a TV, sempre à direita, é o banco de reservas do São Paulo, e o Rogério tava defendendo no gol da esquerda. Você vê como o cara tem visão, né? E aí teve uma bola espanada na intermediária do ataque do São Paulo. E a bola vem, Você deu uma dominada bonita. aí eu dei uma dominada bonita na bola. Opa! Morreu contigo. Morreu bonito. Os caras do banco aplaudindo. E eu, caraca, sem querer, porque eu não sou esse craque, né? Deu pra ver lá na Supercopa. Não é esse craque. Esse craque Então, todo não. essa dominada foi pontual. Eu sou o mini craque. Você é o mini craque. E aí, porra, acabou. Assim, o pessoal aplaudiu e tal, e morreu o assunto. Ninguém falou nada, nem na transmissão, a câmera não pegou e tal. E assim, era uma época também que não tinha essa coisa da badalação do que acontece. Era mais o jogo e narração, e vamos pro jogo e tal. E aí, vou pra entrevista com o Rogério, faço a pergunta pra ele, peraí, antes de mais nada, que matada, hein, não sei o quê e tal. E aí chamou a atenção de todo mundo. Sim, aí foram procurar o lance. Sabe que o Rogério, ele sabe, presta atenção, na hora que divulga um público e a renda do jogo? Ele sabe exatamente quantas pessoas... Isso já enquanto goleiro. E aí quando ele tá dando a entrevista lá, se eu não me engano, quando ele fala... Se eu não me engano, ele tem certeza absoluta. É certeza absoluta. Se eu não me engano... Se eu não me engano, estamos a 9 pontos desse time, ele sabe direitinho. Sabe Se não me tudo. engano, daqui a 3 rodadas a gente vai pegar tal time, ele sabe direitinho. Que É malandro. impressionante, é impressionante. E aí o cinegrafista da Fox tinha a imagem. Tinha a imagem. E aí o produtor lá cortou a imagem e me mandou. Aí eu botei nas redes sociais. Mas aí a Fátima ligou para a produção do esporte e falou assim, olha, vai ter um link lá no Allianz Parque, era a inauguração do Allianz Parque, em 2014. E, pô, tem como colocar aquele repórter que dominou, porque eu quero fazer uma surpresa para ele. Porra! E aí, tipo, eu fui lá pro link como se fosse um link normal. Tipo, Sim. eu vou falar aqui do... 325 furos, fez 412 matérias, uma matada, ele chamou a atenção da Fátima. Aí ele vai pro encontro, ele encontra a Fátima. Encontro sem querer. E aí eu fui e falei, e assim, 1000 recomendações, né? Porque uma coisa é você falar no Sport TV, no Tá Na Área, no Seleção, sobre um jogo e tal. Você tem uma outra maneira de falar. E eu lembro que ficou muito marcado porque assim, tinha uma recomendação, olha, pensa que 10 da manhã na Globo e tal, quem tá vendo, a dona de casa, um aposentado. Pensa só no perfil. Pensa no perfil da pessoa que tá vendo e tenta ser o mais... Mastiga. Tenta ser o mais simples. E aí eu lembro que naquele dia eles estavam cuidando do gramado do Allianz, com luzes e tal. E aí eu usei assim, tenho experiência assim nessa coisa da paternidade, com 2 filhos e tal. Eu falei assim, sabe aquele nenenzinho que acabou de nascer e você vai de 5 em 5 minutos ver se tá tudo bem com ele, se ele tá dormindo, você foi bem não aí, sei o meu. quê. Foi bem. É o que tá Foi bem. acontecendo aqui atrás. Foi bom. Aquela luz e Bela tal. analogia, hein? E aí, tipo assim, foi uma coisa que... Aí ligaram a irrigação, o neném tá fazendo xixi Ó, bebê, agora. ó, sabe quando o bebê chora? Do nada. E aí chegou no jogo à noite, que era aquele dia do jogo, foi enfim, o neném sujou a fralda. O Palmeiras perdeu. O Palmeiras perdeu. Ó, o Palmeiras perde na inauguração do Perde Allianz. pro Sport, 2-0. O Corinthians, a Neoquímica e o Palmeiras no Allianz, os dois perdem. Ah, nós ganhamos do Hamburgo na inauguração. Gol do falecido Ananias. Tava no Sport, que virou Ananias Parque, né? A brincadeira, né? Tá, E o Ananias que morreu no acidente No da Chape. acidente da Chape, velho. No acidente... Agora tem só uma. Eu me lembrei Toca, agora de uma toca a história do ficha. Rogério. Uma vez eu tava na beira do campo, acho que era a Copa do Brasil que a gente transmitia. E com o meu caderninho de anotações e tal, o Rogério voltando do aquecimento, antes de começar o jogo, tomo o meu caderninho de anotação no meio da minha entrada, cara. E aí? Pô, fiquei vendidaço, né? Na hora eu podia ter tido o estado de espírito e falar, pô, o Rogério acabou de roubar meu caderninho. Eu fui falar depois, mas não imediatamente na hora. Na hora, pô, eu fiquei até, não, tem os nomes ali, tudo bem, ali é mais uma... Você recorre ali se você segurança. esquecer. Não, só para completar aquela história lá da Fátima, aí ela falou, ô André, você tá jogando muito futebol, tá jogando direitinho, tá? Aí que me veio, eu falei, caraca, tipo, ela vai falar desse lance. E aí o Andreoli na época fazia o programa no estúdio. E aí começou a falar, pô, o cara é um craque, olha o que o Rogério falou. Olha a imagem aqui, não sei o quê. E aí ficou meio que a plateia aplaudindo. Lá no estúdio. E aí eu falei, cara, o que eu vou falar aqui, né? Eu falei assim, bom, Fátima, obrigado e tal. Poxa, eu não sou esse craque todo e tal.
A minha preocupação quando a bola tava vindo, eu ia matar no peito. Só que eu fiquei com medo de sujar o uniforme, depois ia aparecer na transmissão, eu matei, mas ela morreu boa e tal. Ainda fez um H com a não, Globo, não não. vamos sujar. A galera lá do estúdio batendo palma de pé e o Andreoli me zoando e tal. E foi tipo um negócio bem simpático e tal. Quando eu voltei pra redação, a redação inteira me aplaudindo por causa do link. Falei, calma, gente. Menos. Sério, foi assim? Eu gosto de dar notícia, né? Tipo, eu prefiro a minha parte de notícia. Não quero ser a notícia, sim dar a notícia. Exatamente. Ô André, para nós finalizar, vocês dois, vou cruzar as linhas. E é pergunta que perguntaram, se o Plihal iria pra internet e se tu voltaria pra TV. Bah, agora eu fudeu os caras. É por isso que é Gimo Cupinho o negócio. Cara, lógico que eu iria pra internet. Nenhum problema, não teria nenhum problema de ir pra internet. Hoje, não há possibilidade disso acontecer. Posso trabalhar tranquilamente no site da ESPN, nas plataformas da ESPN. O próprio Star Plus é uma puta oportunidade. Mas assim... Mas eu sei que lá são O comprados. dia que eu não estiver mais na ESPN, eu acho até que é um caminho meio que Meio natural. óbvio. Acho que... Mas já deve ter recebido proposta pra ir pros outros. Então, mas é ou que convites. eu não posso fazer... A Disney, ela exige exclusividade. Sim. Então, tudo que eu sim. fizer tem que ser em alguma plataforma ligada à Disney, entendeu? Uhum. Acho também é uma coisa que eu não discuto, é um direito que os caras têm. Por quê? Até aí os colegas seus saíram por Saíram, isso, né? Por Mauro exclusivo. César, o Nicola, É e beleza, cada um na sua. E eu assim, muito longe de ser, de estar bajulando quem tomou esse tipo de decisão. Mas, de fato, o YouTube é tão importante hoje, tão relevante, tão grandioso, que ele compete com a televisão. Uhum. Então, Tu sente isso, Plihal? não tenho a menor dúvida. A menor dúvida. Eu entendo que a empresa que paga o meu salário, e mesmo que eu trabalhasse em outro lugar, ela pagaria disparado a parte mais importante do meu salário, não queira que eu vá competir contra ela, contra essa empresa. É uma coisa que tem lógica, entendeu? Não, tem lógica. Eu humildemente não concordo, embora, porque assim, é on demand. Então assim, não é ao vivo. Se for, agora, aí eu concordo que a concorrência é se o YouTube transmitisse, mas aí há direitos de transmissão, aí é uma concorrência direta. Agora, se não é direta, pra mim não é concorrência, é on demand. Mas aí assim, os caras, vou chutar, os caras me pagam 100. Tá longe de ser. E eu tô fazendo um trabalho por 10, para ficar múltiplo. E na hora que eu tô fazendo meu trabalho de 100, o cara tá vendo o meu trabalho de 10, eu tô tirando o público do lugar que me paga 100. Mas o cara que tá vendo o teu trabalho de 10, ele gostou tanto de ti, ele vai procurar o que é mais que tu faz. O que mais que esse cara faz? Porra, esse cara faz. Começa a consumir. Pra mim, se completa. É uma grande teia, discussão que eu tive. É uma teia. É um cross, é um eterno cross. É. Eu não tô dizendo que pra tu mudar de ideia, é longe disso. Não, eu não tô dizendo que eu concorde. Sim. Eu tô dizendo que eu consigo compreender. Eu também não sou o chefe eu não sou o Mickey pra te dizer claro. que tá errado, entendeu? Mas eu acho que se completam mesmo. É só minha opinião, a Bandeirantes pra mim é o melhor exemplo de quem se complementa. O jogo aberto da Renata e o do Rio Grande do Sul, os caras dão 350 mil, 400 mil vendo no YouTube e tá na TV aberta. Então, mas é que tá na TV aberta, né? Pro cara me ver, tanto no Star Plus quanto na ESPN, o cara paga. Paga a TV por assinatura ou streaming. Então, eu não tenho como colocar aqui no YouTube ao mesmo tempo. Porque eu tô pagando, tem no YouTube de graça. Daí eu não vou pagar. Sim, entendi. É. Tu... Eu acho que a minha missão tá encerrada na TV. Eu acho que eu não voltaria para projeto assim. Nem conciliando. Muito difícil, porque eu já tenho muita coisa, né? O YouTube, o que eu tenho hoje na NWB já consome bem o meu dia. Tenho o UOL, né? Recentemente aceitei um desafio muito legal que o Thiago Leifert me propôs de fazer a Copa do Brasil na Amazon Prime. Fizemos juntos um jogo. É verdade. Juventude, né? Juventude de São Paulo. São Paulo Juventude, E foi legal. Então, assim, eu consigo experimentar coisas assim que, de repente, a TV
sempre me deu, na internet tranquilamente. E eu não sinto falta de nada da TV, a não ser da resenha, do café, dos amigos que eu deixei lá e De tal. mais gente em volta, de repente. Dessa coisa de mais pessoas e de diferentes Isso eu áreas. sinto falta às vezes. Isso com certeza. Mas assim, o modelo de trabalho, o dia a dia, não sinto falta. E eu acho que assim, a TV, pra mim, hoje eu vejo assim como algo... quer me convidar pra participar? Eu vou. Tipo, o Plihal vai me convidar pra participar do programa. Certo, bonito. óbvio, legal. Como eu fui no Mesa Redonda, como eu fui no próprio Neto, o Milton Neves, que me fez um convite recentemente também. Então, assim, vou transitar na televisão, mas muito mais como um jornalista de esportes com experiência e que tá na internet. Então, assim, não vejo hoje... receber a proposta para de repente voltar para a Globo ou ir para a ESPN e largar o que eu estou fazendo. O perfil de profissional do André, numa emissora como a ESPN, com o momento que a ESPN atravessa, ele cai assim como uma luva. Porque hoje André, E eu gostaria muito... é um convite aqui. E eu gostaria Não, mas- É uma Não, coisinha ali. Mas você lembra quando eu falei do Messi ir pro Grêmio? Sim. É mais ou menos a mesma coisa. Não, mas a ESPN sempre foi um grande sonho da minha vida, de carreira. Eu tô falando que eles vão sair daqui junto. Não, é verdade. Mas é que, Duda, a nossa programação é permeada no ao vivo. Claro. Hard news. Pô, o André virou assim um case, um exemplo do cara que trabalha isso bem. Tem a pitada de, não exatamente a necessidade de opinar sobre tudo, mas através do olhar dele, poder também dizer alguma coisa até em relação à tática de jogo, como é que o time vai jogar, tal, quer dizer, e aí a opinião dele sobre aquilo, quer dizer, fala espanhol fluentemente, é chileno. Sim. O que você passa? Não. Não. Imagina, ESPN Argentina iria utilizar Ia voar. pra caramba. A Copa Libertadores que foi renovada há pouco tempo. Pô, ia deitar Faz e proposta rolar. pra mim, Plihal, que eu levo pra ele. Eu vou negociar esse contrato. Não, Ele já fechou as Não portas. tem mais Serginho lá, show NWB. Não, de fato, tudo que ele falou, eu já me vi nesse lugar. Que legal, velho. Porra. E acho que é uma grande casa. ESPN Tenho grandes amigos lá, Plihal, que é um cara que eu admiro. O Paulo Andrade, a gente tem uma relação já antes da TV, porque eu estudei na faculdade com uma prima dele, então a gente se conhece. Às vezes quando Narra pra caceta, né? Nossa, Ele é muito sensacional. bom, velho. Assim, Animais. eu me lembro que quando eu fiz essa mudança, eu pensei muito numa profissional que é da ESPN, que hoje talvez seja a principal repórter tudo bem que ela mora fora, mas acho que a principal repórter brasileira que a gente tem hoje, que é a Nathalie Geda. Eu acho ela muito Que ela foda. saiu da Globo, simplesmente falou, tchau Globo. Não, ela foi E corajosa. E hoje, pra mim, ela é a melhor. Ela é muito Ela é a sinistra, melhor. essa guria. Então, assim, cara, é uma grande casa. A ESPN é foda. Quando o Plihal me chamou pra fazer o Bola da Vez, eu tremia. Eu falei, Pô, mas você foi ali, a gente ainda não tinha reformado o prédio, agora você precisa nos revisitar. quando tu Tá- quiser, tá se eu bonito tiver, lá. eu me levo com qualquer cara do sul aí, tu quiser, eu tô. Eu vou com o maior prazer. Puta, é muito bom aquele lá. É muito legal. E também já fizemos o Meiuca juntos. Então dá o teu canal, cheque, alguém não tá inscrito. Olha pra aqui. Vou deixar aqui, então, ó, meu canal, André Hernan, todos os dias, 2 vídeos, bastidores, notícias, lives, entrevistas especiais, visitas, se inscreve lá. E tu, Plihal, quando é que dá os teus programas? Resenha, sexta-feira, 10 horas da noite, o Bola da Vez com várias reprises, né? O Resenha, várias mesmo, mais de 10, nos 5 canais nossos. A mesma coisa o Bola da Vez, que não tem um horário fixo no sábado, porque varia muito de acordo com o horário dos jogos do Campeonato Brasileiro. Perfeito. Mas costuma ser ali na faixa das 8 da noite, tanto o Resenha quanto o Bola da Vez. Tem as reprises que são as que eu acompanho, as primeiras reprises, à meia-noite, de sexta e de sábado. Porque sexta-noite e sábado-noite, a gente de vez em quando faz, né? Vai num restaurantezinho. E volta. Não me chama Rogério Ceni, eu vou no cinema. Tem uma vida social, de vez em quando dá tempo. É raro, mas não, e é super mais comedido impossível. Mas, Mas é impossível que alguém não tenha visto o Resenha, o Bola da Vez, e não tenha passado na sua timeline no YouTube alguma thumb do André. Sabia que eu fui o primeiro entrevistado do Bola da Vez? Tu? Um piloto. O piloto. O primeiro entrevistado do Bola da Vez foi o Zagallo, em 1999.
Eu entrei na ESPN em 98, como eu disse no começo do nosso papo. Em 99, quando a gente estava fazendo os pilotos do programa, eu fui o primeiro cara que sentou na cadeira do entrevistado. Foi bem. E aí tinha até mais o formato diferente do Grande Círculo hoje do Sport TV e do tradicionalíssimo Roda Viva. Do Roda Viva. Ô, rapaziada, eu tô muito feliz, quero agradecer de coração. A gente ficou, 1h30 aqui, até mais, eu acho, conversando, porque foi um assado que, cara, eu tô muito contente, porque toda a temporada de São Paulo aqui recebi grandes amigos, pessoas maravilhosas. Acaba mudando pra cá, hein? Não, para, não fala, que se a minha namorada ouvir isso, ela já fica excitada. Ó, deixa eu dizer, todo final de assado, eu peço pra gente escolher uma palavrinha pra provar que o cara chegou até aqui. Até o final, aprendi isso lá no Inteligência quando eu fui. E aí, que palavra do quê? O que a gente podia pedir pra rapaziada comentar, tá? Uma palavra, enfim, qualquer coisa aí, pra provar, pô, chegar até aqui e viram todo o nosso papo. Jornalismo. Jornalismo. Pode ser jornalismo. Uma palavra que a gente tenha utilizado durante o papo? Tanto faz, alguma coisa que pode ter simbolizado aqui, alguma coisa que a gente quer colocar, enfim, pode ser jornalismo para ambos. Inquietude. Inquietude, meu Deus! Jornalismo e inquietude. Se o cara comentar jornalismo e inquietude, é que ele chegou até aqui. Deixa eu entregar para vocês também. Oba! A rapaziada do Jornalismo e Inquietude, Opa! um regalo do Regalão, pessoal hein? da iPlace, né? O Rodrigão lá que resolveu investir neste. Vocês podem trocar também, fica uma dor. Não sei se tu tem o fone, né? Eu tava precisando porque eu tô O perdendo meu veio com sempre. preço. Veio com preço. Puta, olha, o Dudu não tirou. Cadê o meu? Ô, Dudu. Veio com Não, que vergonha, velho. Não tem problema, agradeço demais. Ai, meu Deus. Será muito útil. O Playhouse, é bom, tu guarda as coisinhas aí todas, Ótimo. né, da época que tu tem. Aí ele coloca aqui embaixo do braço e sai boleirando. no Sai fundo, boleirando, naquele sai bar, boleirando. Lá no paineira. Lá onde ele treina lá, claro. Vai Tô todo. pensando o quê? Rapaziada, Os velhos têm que se jornalismo e inquietude, ou só jornalismo, ou só inquietude, vocês escolham, tá? Essa é a palavra que vai simbolizar e agradecer demais se você chegou até o final. Dá o like, é muito, mas muito importante que você dê o like no vídeo e, obviamente, te inscreve no canal, tanto no meu quanto no do André, e não perca o Bola da Vez e o Resenha com o André. Então deixa eu agradecer. Muito obrigado. Duda. Gostaram? Grande Foi legal? Duda. Comida tava Ótimo. boa? Se sentiram bem? Dá pra ficar quieto mais 5 horas. É verdade, então tá bom. Este foi o assado com o André Plihal e o André Hernan. A gente volta num próximo assado. Tchau!